Oi, pessoal, tudo bem? Nas últimas 2 semanas a gente falou sobre o processo de independência da África e hoje a gente vai falar um pouquinho, tá? Só algumas curiosidades sobre como é que ficou a África após as lutas de independência. Primeiro, né, a gente vai falar aqui um pouquinho da situação do continente após essas lutas e também falar um pouco sobre cultura. Na verdade, a gente vai focar mais na parte cultural mesmo, tá? Mas antes, é preciso que a gente tenha em mente que os países que constituem o continente africano, eles são países que apresentam muitas diferenças culturais entre si, tá? Então a gente não pode ver a África como uma coisa só, né? Se a gente olha para a Europa, a gente sabe que franceses são diferentes de alemães, que são diferentes de portugueses e por aí vai, né? A gente sabe que tem línguas diferentes e cultura diferente também. E a mesma coisa a gente tem que valer para o continente africano, porque a gente tem a mania de, talvez por ter pouco conhecimento sobre a África, olhar a África como uma coisa só. E na verdade não, a gente tem vários países, são 50 países, se não me engano, 51, que cada um traz a sua particularidade, a sua cultura, a sua língua, estilo musical, arte, problemas sociais diferentes. Ou seja, a África é muito plural e a gente não pode esquecer disso, ok? Bom, após a independência, né, a gente vai ter a manutenção, de certa forma, da exploração do continente. Só que agora ela vai se dar mais pelas elites locais. Ou seja, antes da independência, tinha a elite que vinha dos países de exploradores, né, tipo franceses, por exemplo, que exploravam a região. Depois da independência, muitas pessoas que são africanas mesmo, tipo muitos senegaleses, por exemplo, de elite, vão ser essas pessoas que vão explorar os demais e explorar as riquezas da região. Então a gente vai ter a criação de grandes indústrias por essas pessoas que vão explorar as riquezas naturais. A gente tem grandes plantações, então aqui também é uma questão, né, pensar que tem muita plantação na África, visando a exportação, né, ou seja, vender esses produtos para fora, enquanto a gente tem uma parcela grande da população passando fome. Então, se a gente fosse pegar todo o alimento que é produzido na África e dividir entre a população, a gente não teria esses problemas de fome que tem. Né? Isso porque muita gente se aproveitou no pós-independência para também se manter nesse processo de exploração. Mesma coisa, eu acabei não colocando aqui no slide, gente, mas que também aconteceu muito, foi lutas entre essas elites para ver quem que fica no poder nesses países. Então, foi muito comum que os países, depois da independência, entrassem em guerras civis para desenvolver ali, para ver quem que ia ficar no poder e por aí vai. Bom, além disso, né, a gente tem que ter em mente que acabou que um pouco do que era feito no colonialismo se manteve nesse continente, feito agora por outras pessoas, muitos nascidos na África mesmo, mas que continuaram. Bom, a gente tem algumas diferenças culturais. O livro de vocês traz dividido em 5 áreas, que a gente vai ver um pouquinho aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Não é para decorar nada disso, é só para vocês terem a ideia dessa pluralidade do continente. Então, por exemplo, no norte da África, a gente vai encontrar uma população de grande maioria muçulmana. Ou seja, o que muitas imagens do norte da África as pessoas olham e acham que é a Ásia, que é o Oriente Médio, por conta de ter bastante mesquita, ou seja, bastante traços dos árabes. Mas, na verdade, é o norte da África que tem bastante muçulmano e descendente de árabes. Marrocos, por exemplo, é um exemplo disso, o Egito também, e por aí vai. Já a África Oriental, onde a gente pode usar, por exemplo, Moçambique como referência, ele é formado por várias etnias, tanto etnias africanas, como também tem uma presença forte de asiáticos e de descendentes dos europeus que moravam ali e que continuaram após a independência. Então é uma população bem diversificada. E nessa parte da África é bem comum os conflitos em torno das águas, por conta de falta de água potável. Então, tem bastante conflito para poder utilizar as águas de rios, enfim. Então, aquela África que a gente vê sem água é bastante presente aqui na África Oriental. Já a África Central ela é formada tanto por muçulmanos como por cristãos. Né? Grande parte desse território ele é bem rico em cobre e em diamante. Mesma coisa vale para a África Ocidental, que também tem bastante diversos grupos étnicos que vão fazer parte. Aqui, principalmente grupos étnicos africanos, tá? E
também rico em minérios. Já o sul da África é uma região com grande produção industrial, então é uma região que teve bastante influência da Guerra Fria, tá? Tanto dos Estados Unidos aplicando dinheiro ali para a formação de indústrias e tal, como também Moçambique e Angola, que fica mais para o sul da África, a gente vê ali a presença da União Soviética. Bom, acabou de dar um barulho aqui do meu computador, desculpa. Voltando aqui. Então é uma região com bastante produção industrial, também tem bastante minério, tá? E nessa região vai ser desenvolvida política de segregação racial, como o apartheid, que a gente vai ver na próxima aula. Por fim, gente, a gente tem um pouquinho da arte, né? A arte pós-independência, a produção artística depois da independência dos países africanos, ela buscou bastante combater estereótipo. Não sei se você sabe o que é estereótipo, mas estereótipo é, por exemplo, dizer que todo brasileiro gosta de futebol. Isso é um estereótipo. Se as pessoas associam o Brasil ao futebol, mas não quer dizer que todo brasileiro gosta de futebol, né? Então é uma visão estereotipada do brasileiro. E a gente tem muitas visões estereotipadas da África, né? Geralmente, quando eu pergunto para os alunos na aula presencial, o que vocês conhecem sobre a África? A maioria me fala de floresta, animais selvagens, deserto, ou seja, só coisas que talvez não sejam tão boas. E, na verdade, a África é muito mais do que isso, né? E aí, então, essa produção artística desses países recém-formados, eles querem combater esses estereótipos, né, que mostram os africanos de forma preconceituosa e racista, para mostrar que eles são muito mais do que isso. Além disso, a gente tem na literatura, por exemplo, escritores que vão falar sobre criticar o imperialismo, que vão fazer críticas aos governos ditatoriais que se instalam nesses países após a independência, ou seja, utilizam a literatura, os livros, a escrita, para lutar contra qualquer forma de opressão, né? E, por fim, um dado importante, né? As línguas faladas pelos exploradores acabaram se tornando a língua oficial dos novos países. Então, por exemplo, Angola, que era uma colônia portuguesa, fala português. O Senegal, que era uma colônia francesa, fala francês. A Nigéria, que era colônia britânica, fala inglês. Ou seja, a língua se manteve, assim como a fronteira também. Então, as fronteiras dos países, elas se mantiveram a partir da fronteira que foi criada pelos exploradores. Tá? Mas, apesar disso, os africanos eles mantiveram as suas identidade étnica. Então, por exemplo, se vocês forem para Angola, a população angolana, quase certo que todos vão ter duas línguas. O português, que é a língua oficial, e a língua do seu grupo étnico. Então, por esse motivo, assim, é muito comum que todos os africanos falem pelo menos duas línguas. Coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? No Brasil a gente adotou, né? Foi imposto, né, o português como língua oficial por conta da colonização portuguesa, mas ninguém fala tupi-guarani, que era a língua falada aqui antes da presença portuguesa, né? Se perdeu. A gente tem várias palavras do tupi que está no nosso vocabulário que a gente nem sabe que é tupi, como por exemplo açaí. Mas o falar tupi a gente não fala, né? E no caso da África, eles conseguiram manter a sua identidade cultural, a sua língua, enfim, diante da ocupação portuguesa, europeia, e trouxeram para o pós-independência, né? Então, eles falam as duas línguas. E para finalizar, gente, eu trouxe aqui 3 imagens de África que talvez vocês nunca tenham visto, né? Então, geralmente, quando se pensa em África, como eu falei, era aquela África lá de certa forma, ruim, né? Com muita fome, guerra, talvez até subdesenvolvida, enfim, né? Mas agora, eu queria mostrar para vocês imagens da África que mostram totalmente diferente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem Joanesburgo, que é uma cidade bem importante da África do Sul, se não me engano, é a capital da África do Sul. Tem Pretória, que é a capital administrativa, e tem Joanesburgo. Gente, isso aqui é super desenvolvido, né? Tranquilamente, se eu mostrasse essa foto na aula e perguntasse para vocês de que continente era, quase que impossível algum aluno falar que era a África, né? Então, aqui para vocês verem que a África é bem diferente do que vocês imaginam. Essa aqui eu trouxe porque ela vai, lógico, aqui ela vai mostrar que sim, existem as savanas, né? Existem os animais selvagens, é super normal, né? Só que essa aqui tem uma curiosidade. Aqui em cima é o Kilimanjaro, que é um monte, né? Uma montanha que fica na Tanzânia. E aqui, gente, ela tá nevando aqui em cima, tá vendo? Então, também é outra visão, né? Porque a gente pensa na África como é um continente localizado no hemisfério sul,
próximo dos trópicos, né? Assim como o Brasil, por exemplo, é uma região tropical. Porém, a gente tem ali aqui o Kilimanjaro com neve no topo e aqui a gente tem zebras, enfim, uma mistura, né, do que seria uma paisagem que vocês já estão acostumados a ver de África, numa savana, com algo que vocês não associariam à África, que é essa montanha com neve. E aqui a gente tem Casablanca, no Marrocos, que é também uma cidade, como eu falei para vocês, Marrocos fica no norte da África e tem aquela parte que tem muito muçulmano e que as pessoas geralmente quando veem imagens de mesquita associam ao Oriente Médio, não à África, né? Isso aqui é uma mesquita que fica aqui em Casablanca e é na África, não é no Oriente Médio. Então, enfim, gente, se vocês tiverem curiosidade, procurem no Google, coloquem o nome de alguma cidade, procurem as cidades africanas, para vocês verem que, lógico que aquela imagem que vocês conhecem de um pouco mais de pobreza, às vezes guerra, isso existe de fato, né? Mas é como o Brasil, né? No Brasil a gente pode ver várias fotografias do Brasil, seja na periferia, seja em regiões mais humildes, seja no interior, no campo, também de forma mais humilde, seja grandes cidades mega desenvolvidas, ou seja, nesse sentido a África é bem semelhante aos países da América do Sul, tá? E a gente precisa conhecer um pouquinho mais. Então, se tiverem curiosidade, coloca no Google cidades, países da África e vê lá nas imagens o que aparece para vocês verem uma África um pouco diferente do que vocês conhecem. Certo? Então era isso. Beijos.